Por que estamos aqui? Qual o propósito de nossa existência? O que acontece quando alcançamos tudo que a sociedade valoriza? Fama, fortuna, amor, sucesso, mas ainda assim, sentimos um vazio inexplicável. Você já se questionou sobre o porquê da vida quando está sozinho no escuro tentando dormir? Imagine agora sentir esse desespero existencial todos os dias, a cada momento, sem descanso. Esta foi a realidade de um dos maiores escritores da história. Lev Tolstói, autor das obras-primas Guerra e Paz e Ana Karenina, viveu uma vida aparentemente perfeita. Tinha uma família amorosa, uma propriedade rural próspera e reconhecimento mundial pelo seu talento literário. Mas quando completou 50 anos, algo mudou drasticamente. De repente, aquele homem que saboreava cada aspecto da vida foi consumido por pensamentos nihilistas. A felicidade que antes experimentava se evaporou como névoa sob o sol da manhã, mas deixando apenas escuridão em seu lugar. O sono tornou-se seu único refúgio. Apenas quando dormia, Tolstói encontrava alívio temporário da tempestade mental que o assolava. Acordado, era atormentado por questionamentos sobre sua própria existência, o sentido de suas realizações, o propósito de continuar vivendo. Este tormento não permaneceu apenas em sua mente, mas transbordou para sua obra. Em Ana Karenina, criou o personagem Levin como espelho de sua própria angústia. Através dele, expressou seu desespero. Se não hoje, então amanhã. Se não amanhã, então em 30 anos. Faz alguma diferença? A crise foi tão profunda que Tolstói, o homem que tinha tudo, contemplou acabar com a própria vida. O paradoxo era evidente. Como poderia alguém com tantas bênçãos sentir-se tão vazio? Como poderia a realização de todos os sonhos materiais deixar a alma tão desolada? Mas em vez de ceder ao impulso destrutivo, Tolstói embarcou em uma jornada diferente. Uma busca desesperada por significado que transformaria não apenas sua vida, mas seu legado para a humanidade. O que ele descobriu nessa busca? Como um homem à beira do abismo encontrou razões para continuar? A resposta está nos caminhos que explorou, nas filosofias que questionou e na revelação surpreendente que viria de onde menos esperava. Diante do abismo existencial, Tolstói voltou-se para o conhecimento humano em busca de respostas. Mergulhou profundamente nas obras dos maiores filósofos, Sócrates, Salomão e Buda, esperando encontrar um farol que iluminasse seu caminho na escuridão. Mas ao invés de clareza, encontrou apenas a confirmação de suas dúvidas. Os ensinamentos filosóficos pareciam convergir para uma conclusão desoladora. Feliz é aquele que não nasceu. A morte é melhor que a vida. É preciso libertar-se da existência. Esta síntese apenas intensificou sua crise, pois validava o vazio que sentia, sem oferecer uma saída. Tolstói então se voltou para a ciência, o grande pilar do conhecimento moderno. Porém, o darwinismo apenas exacerbou seu nihilismo. A perspectiva científica sugeria que somos meros acidentes biológicos, aglomerados de células e energia sem propósito maior, valiosos apenas enquanto saudáveis e fadados ao esquecimento após a morte. A biologia nos reduz a simples massas de energia, pensava ele, importantes apenas quando jovens e destinados ao descarte quando envelhecemos. Esta visão mecânica da existência não oferecia nenhum consolo para alguém que buscava significado transcendente. Mas foi durante este período de intenso questionamento que Tolstói refletiu sobre uma parábola que capturava perfeitamente sua condição. Um homem, fugindo de uma besta selvagem, salta para dentro de um poço abandonado, apenas para descobrir um dragão de mandíbulas abertas esperando no fundo. Suspenso entre estas duas ameaças, agarra-se a um galho na parede do poço. Nessa posição precária, o homem nota gotas de mel nas folhas do galho. Apesar do perigo iminente, ele estica-se para provar o mel, momentaneamente distraído de sua situação desesperadora. Esta parábola tornou-se um espelho da vida de Tolstói. A besta representava o terror existencial que o perseguia.
O dragão simbolizava a morte inevitável, e o mel eram os pequenos prazeres que, embora doces, não alteravam sua realidade fundamental. O paradoxo do conhecimento tornou-se evidente para Tolstói. Quanto mais buscava entender, mais profunda se tornava sua crise. A razão humana, com toda a sua sofisticação, parecia incapaz de oferecer o consolo que sua alma ansiava. O intelecto que o tornara famoso agora o aprisionava em um labirinto de perguntas sem respostas. Esta compreensão, porém, não representou o fim de sua busca, mas sim uma transformação crucial em sua abordagem. Para encontrar significado, Tolstói precisaria olhar além dos limites da razão. Insatisfeito com as respostas da filosofia e da ciência, Tolstói dirigiu seu olhar analítico para as pessoas ao seu redor. Como outros enfrentavam este mesmo vazio existencial? Após cuidadosa observação, identificou 4 caminhos distintos que as pessoas seguiam para lidar com o absurdo da existência. O primeiro caminho era simplesmente aceitar o absurdo sem questioná-lo, uma postura que antecipava o absurdismo posteriormente articulado por Albert Camus. Estas pessoas viviam com uma atitude de "e daí?". A vida é absurda, mas isso não as impedia de simplesmente vivê-la, sem ruminações excessivas sobre questões sem resposta. Mas como manter essa ignorância? Questionava Tolstói. Quando se tem uma mente plenamente funcional? As mortes de entes queridos, as dificuldades pessoais eventualmente forçam o confronto com estas questões. O peso do niilismo, cedo ou tarde, supera a capacidade de ignorar o absurdo, tornando esta solução temporária, na melhor das hipóteses. O segundo caminho observado por Tolstói era o epicurismo, a busca pelo prazer como forma de distração. Algumas pessoas preenchiam suas vidas com indulgências materiais, relacionamentos e entretenimento para escapar do medo da morte e da falta de sentido. Porém, para Tolstói, esta abordagem era fundamentalmente insatisfatória. O prazer é como as gotas de mel na parábola do homem no poço, concluiu. Doce por um momento, mas apenas uma distração da realidade implacável da vida. Nenhuma quantidade de prazeres resolve as questões existenciais mais profundas. O terceiro caminho era o mais sombrio. Aqueles que, confrontados com o absurdo da existência, não encontravam força para continuar. Tolstói reconhecia este impulso autodestrutivo, tendo ele mesmo contemplado o suicídio, mas rejeitou veementemente esta solução, acreditando que devia haver uma resposta mais profunda. O quarto caminho representava talvez o estado mais desolador, o limbo existencial. Pessoas que reconheciam a falta de sentido inerente à vida, mas permaneciam paralisadas, sem força para agir em qualquer direção. Nem abraçavam a vida, nem a rejeitavam completamente. Existiam em um estado de resignação passiva, em uma suspensão espiritual que Tolstói considerava a forma mais fraca de viver. Nenhum destes caminhos oferecia a Tolstói a paz que buscava. Cada um representava uma forma de evasão ou rendição, mas nenhum proporcionava um significado autêntico. Sua busca precisava continuar, mas para onde? A resposta viria de uma fonte inesperada, revelando uma dimensão da existência que seu intelecto sozinho não conseguia alcançar. Em sua jornada desesperada por significado, Tolstói direcionou seu olhar para um grupo frequentemente ignorado pelos intelectuais: os camponeses pobres. Observou-os com curiosidade e espanto crescentes. Como era possível que estas pessoas, enfrentando dificuldades imensuráveis, mantivessem uma serenidade que ele, com todos os seus privilégios, não conseguia alcançar? A resposta o surpreendeu profundamente. Os camponeses possuíam uma fé inabalável em Deus, uma crença que lhes conferia propósito e resiliência, mesmo diante do sofrimento mais intenso. Este contraste o impactou, enquanto ele, com todo o seu conhecimento, debatia-se em tormentos existenciais. Aqueles com fé simples pareciam ter encontrado uma âncora em meio à tempestade. Tolstói estava em uma encruzilhada transformadora.
Depois de anos buscando respostas através da razão pura, começou a compreender que a vida não podia ser plenamente entendida apenas pelo intelecto. A lógica, que antes parecia a única ferramenta válida para descobrir verdades, revelava-se insuficiente para responder às questões mais profundas da existência. A razão me levou ao desespero, refletiu, mas algo além da razão pode me trazer paz. Esta compreensão marcou um ponto decisivo em sua jornada. Embora inicialmente cético em relação a Deus, Tolstói começou a reconhecer que a fé no infinito era a chave para transcender as limitações do mundo finito. Esta revelação provocou uma metamorfose completa em sua vida. O autor, que antes valorizava riquezas materiais e reconhecimento intelectual, passou a buscar uma vida de simplicidade radical. Distribuiu grande parte de sua fortuna, dedicou-se ao trabalho manual e voltou-se para o serviço aos outros, incorporando os valores de humildade e compaixão. Sem fé, concluiu Tolstói, a verdadeira felicidade é impossível. A fé proporcionava o que nenhuma filosofia ou ciência conseguira oferecer, um propósito maior que transcendia o sofrimento humano e os limites da razão humana. Não era uma fuga da realidade, mas sim uma maneira profunda de encarar a existência em sua totalidade. Esta transformação não foi sem conflitos. Sua família não compreendia suas novas escolhas, gerando tensões que persistiriam até o fim de sua vida. Mas para Tolstói, este era um preço pequeno a pagar pela serenidade interna que finalmente começava a experimentar. A transformação de Tolstói não foi meramente intelectual. Foi uma revolução interior completa que redefiniu sua existência. O homem que outrora se debatia em agonias existenciais descobriu uma verdade paradoxal. Às vezes, as respostas mais profundas surgem quando abandonamos a obsessão por respostas. Sua vida, anteriormente definida pela busca racional de significado, encontrou propósito quando ele abraçou o mistério da fé. Não se tratava da adoção cega de dogmas religiosos tradicionais. A fé de Tolstói era pessoal, filosófica, enraizada na compreensão de que o infinito não pode ser completamente apreendido pela mente finita. O conhecimento verdadeiro, escreveu ele nos seus últimos anos, está em reconhecer os limites do conhecimento. Esta perspectiva reuniu finalmente os fragmentos de sua existência despedaçada. A mesma mente que o levara ao desespero, agora encontrava paz ao aceitar que algumas verdades transcendem a racionalidade. O paradoxo final da jornada de Tolstói foi que a simplicidade, não a complexidade intelectual, ofereceu-lhe a profundidade que tanto buscava. No rosto dos camponeses, nas tradições simples de fé, na aceitação humilde do mistério da existência, ali estava a sabedoria que os tratados filosóficos não conseguiram proporcionar. Esta descoberta não representou uma rejeição completa do intelecto, mas uma integração harmoniosa entre razão e fé, entre questionamento e aceitação, entre dúvida e confiança. Tolstói compreendeu que viver autenticamente significava habitar este espaço intermediário, abraçando tanto as perguntas quanto o mistério. Seu exemplo ilumina nossa própria condição contemporânea. Em uma era de hiperinformação, quando o conhecimento científico expande exponencialmente, as questões fundamentais sobre significado, propósito e valor permanecem tão urgentes quanto nos tempos de Tolstói. Sua jornada nos lembra que dados não são sabedoria e informação não é significado. Tolstói morreu em 20 de novembro de 1910, aos 82 anos, em uma pequena estação ferroviária durante uma última viagem. Há uma profunda poesia neste final. O homem que passara a vida em busca de respostas encontrou a paz não em algum destino grandioso, mas no próprio caminho, em movimento, em transição. O verdadeiro legado de Tolstói não está apenas em suas obras literárias imortais, mas na coragem de enfrentar o abismo existencial e emergir com uma visão transformada da vida. Ele nos ensina que o nihilismo não é o fim da jornada filosófica, mas apenas um estágio. Além dele,
Existe a possibilidade de descobrir um significado que, paradoxalmente, só se revela quando aceitamos que nem tudo pode ser completamente compreendido. Talvez seja esta a lição final de Tolstói. O sentido da vida não é algo a ser conquistado através do puro intelecto, mas uma revelação que emerge quando abrimos mão da necessidade de controle absoluto e nos rendemos ao mistério de existir.